Ok, bom dia, meus irmãos e irmãs, bom dia, meu querido irmão Renato Bezerra, Melânia Andrade, e a você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz, através do Facebook, a todos vocês espalhados aí por esses Brasis afora. Nós estamos iniciando o programa nos domínios da mediunidade, aqui através da Web Rádio Estação da Luz, que tem o apoio do Lá Fabiano de Cristo, do Maria do Pão e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Lembrando que hoje o nosso irmão Tavares está numa missão e, portanto, não vai nos acompanhar agora na abertura do nosso programa, mas estará conosco, fazendo, inclusive, aquele relato anunciando a programação da semana. Portanto, nós vamos iniciar o nosso programa em nome de Jesus, cumprimentando o nosso irmão Renato. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Melânia. Bom dia a todos que nos escutam, que nos assistem pela Web Estação da Luz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ok, o prazer é nosso, né? Bom dia, Melânia Andrade, tudo bem? Bom dia, senhor Amadeu. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Tudo bem, senhor Amadeu? Estamos bem, graças a Deus. Então, vamos com Jesus. Nós vamos fazer a leitura preparatória, Renato faz a prece, a senhora faz o evangelho, e hoje a gente vai fazer um programa redondinho. Eu usava essa expressão quando eu trabalhava lá na Rádio Clube em Recife. Vamos fazer um programa redondinho, porque vamos continuar falando de um tema muito importante, que é a reencarnação. Mas vamos fazer a abertura em nome de Jesus, fazer a leitura do capítulo 50 do livro O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o capítulo 50 é o seguinte: preserva-te a ti mesmo, vai e não peques mais. Jesus, carta de João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar. A água que não distribuis forma pântano. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pelas ervas inúteis. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeita na dosagem na oportunidade que lhe diz respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vales a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de bênção e luz, cumprimentando o nosso irmão Jair Aquino e a nossa querida Neide Max, e aí nós vamos com o Renato na prece de abertura do nosso programa desta manhã. Que Deus nos abençoe e proteja. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, em seu nome, buscando transmitir para todos nós a sua mensagem de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Agradecemos, somos muito gratos a Deus, nosso Pai e Criador, que nos criou. A Ti, Jesus, pelos ensinamentos que nos deste quando vieste ao planeta Terra. E somos gratos também à doutrina dos Espíritos,
a doutrina consoladora que nos mostra a realidade da vida e que nos leva a nosso Pai através do amor e da paz. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine e nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Muita paz para todos. Que Jesus nos cubra de bênçãos e luzes. Nós vamos agora à prece, ou melhor, à leitura do Evangelho. Nos diz o Espírito, irmão Bezerra de Menezes, que todo o trabalho na seara de Jesus deve ser antecedido por uma prece intercessória, pedindo ajuda e proteção, e por uma leitura do Evangelho, que é o que dá sustentação. Uma prece com o Evangelho atrai as boas emanações, os espíritos benfeitores se utilizam desses recursos para darem norte à atividade em desenvolvimento. E a nossa irmã Melânia vai fazer a leitura do Evangelho desta manhã. Paz e luz com Jesus, minha querida. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de ente queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça divina que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos acheis carregados, eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Maravilha, minha querida. Então, vamos cumprimentar o nosso irmão Jair, com um breve comentário acerca do ponto que nossa irmã Melânia Andrade acabou de fazer. Jair, bom dia, meu querido. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua ajuda, por fazer parte dessa nossa família. Bom dia, Amadeus. Tudo bom? Melânia, Renato. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento. E o Evangelho é maravilhoso, a gente poder participar, a gente poder se alimentar desse Evangelho, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fortifica a cada dia, nos dá força, coragem, para que a gente possa vencer as provas, dificuldades do dia a dia, né? Melânia estava falando aí e eu estava me lembrando da Samaritana. Quando Jesus estava lá no Poço Siloé, né? E os discípulos saíram em busca de comida e Jesus ficou ali. E quando a Samaritana veio ao poço tirar água para fazer a lavagem das roupas ali, as necessidades, né? E ela chegando, Jesus pediu água a ela, né? E ela olhando para Jesus, né? Disse: como é que tu pode me pedir água, né? Que Jesus era um nazareno daquele tempo, né? E era de discórdia entre os samaritanos e os nazarenos. E Jesus disse que tinha uma água que ia dar a ela e ia matar a sede dela para a vida eterna, né? E ela ficou curiosa para saber que água é essa, né? E Jesus começou a falar com ela, mostrar a vida futura, o conhecimento do Espírito Eterno. E ali ela ficou maravilhada com aquela água, né? E pediu a Jesus licença para chamar os seus parentes, para também receber aqueles ensinamentos. E a gente vê que essa água que Jesus deu à Samaritana serve para todos nós no nosso dia a dia, e é um consolo, né? Como eu disse, para nos fortificar a cada dia. Maravilha, meu querido. Aí vamos saber se o nosso Renato quer dizer alguma coisa acerca do ponto do Evangelho que acabou de ser lido e comentado.
O que nosso irmão Jair falou realmente nos traz um ensinamento muito grande, porque nós vivemos no nosso dia a dia, buscando o Evangelho de Jesus, um antídoto para nas nossas caminhadas, algo que vem para nos trazer o bem a todos nós, que buscamos aqui a paz, a harmonia do planeta Terra. Só essas palavras sobre o tópico do Evangelho da manhã de hoje. Ok, meus irmãos Jair e Renato, e Mel, Andrade e toda essa família enorme que nos acompanha aqui pela Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade, através do Facebook, espalhado por esses Brasis afora. Na semana passada, na sexta-feira mais precisamente, nós iniciamos um estudo sobre reencarnação. É porque dias atrás, já alguns programas atrás, alguém nos perguntou sobre os tipos de reencarnação. Mas são todas informações que às vezes a gente termina meio perdidos. E falamos, mas não falamos o sequenciamento normal que deveria acontecer. Mas aí na sexta-feira nos veio à mente para a gente fazer uma revisão nesses tópicos relacionados com a reencarnação, os tipos de reencarnação, os 4 tipos de reencarnações, ou seja, a compulsória, a acidental, a proposta e a livre ou missionária. E aí, na semana passada, eu e Renato, nós conversamos sobre reencarnação compulsória. Que aí eu vou me permitir o seguinte, para fazer uma pequena retrospectiva, eu vou fazer a leitura do tópico, na sequência a gente passa para a reencarnação acidental. Me permitam, por gentileza. Reencarnação compulsória. Esse tipo de encarnação é destinado a espíritos que não têm capacidade de fazer as suas próprias escolhas, devido ao seu adiantamento evolutivo atrasado ou por faltas graves que impedem a liberdade de escolha. O espírito é acolhido sem prévia concordância e até sem o seu conhecimento. Também a reencarnação compulsória é imposta pela lei de Deus nos casos que exigem longas expiações. Neste tudo acontece de tal maneira... Neste tudo acontece naturalmente de uma forma automática. Este processo acontece de tal maneira que os espíritos inferiores, com ideias fixas, entram em grande associação com o útero, que tem a circunstância adequada para a sua nova encarnação, em moldes totalmente dependentes da hereditariedade. Mas até mesmo nesses casos, os espíritos superiores responsáveis pelo destino do planeta Terra supervisionam a existência, à distância, essas entidades reencarnantes. Ou seja, nenhuma existência está abandonada. A ajuda carinhosa de Deus está sempre presente. Os espíritos supervisores dos renascimentos na Terra têm conhecimento de todas as reencarnações automáticas compulsórias, que é o maior número do nosso planeta. Então, recapitulando rapidamente, antes de passar para o nosso irmão Jair, porque eu e Renato, nós comentamos na semana passada, fizemos o programa todo em cima desse tópico. Antes de passarmos para o nosso irmão Jair, para ele tecer os seus comentários e a gente passar para a reencarnação acidental, alguns pontos importantes ele levanta aqui que me chamou a atenção, particularmente. Chamou a atenção. É o fato de o ato sexual em si, ele atrai as energias sexuais, são tão fortes, e por um magnetismo divino, atrai o espírito para aquele processo. E outra coisa que nos chama a atenção também é a questão de não haver planejamento prévio no mundo espiritual. E aí depois nós vamos, na próxima fala, eu vou fazer uma introdução da encarnação de Segismundo para que as pessoas entendam que planejamento é esse que nos referimos. E aí o que ocorre? Esse espírito ele vai captar o conjunto de informações oriundo dos pais, ou seja, a hereditariedade. Não é isso mesmo, Jair? Está fechado o microfone, Jair. Esse ensinamento de hoje
sobre a reencarnação compulsória, ele vem bem no nosso mês, que estamos iniciando o mês de setembro, né? Que é o suicídio, né? Que é o Setembro Amarelo, né? E uma das maneiras que o ser humano tem que agredir o seu próprio corpo, né? É através do suicídio. É a maior violência que o ser humano faz a si mesmo, é tirar a própria vida. Para a gente ter uma ideia, a gente não só violenta o nosso corpo físico, material, mas violentamos principalmente o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito, né? E muitas vezes é muito profundo essa violência que passa da parte física para a parte espiritual. E quando você desencarna, chega ao plano espiritual, pensando que resolveu todos os seus problemas ao tirar a sua própria vida, ele tem um susto maior. E eu acho, para mim, que a maior dor do suicida é ele saber que ele não morreu, que ele continua vivo, que seus problemas apenas continuaram, aumentaram cada vez mais, né? E o que o seu corpo perispiritual, o seu perispírito, está totalmente lesado, danificado, né, agredido. E esse corpo perispiritual, meus irmãos, é a única oportunidade que a gente tem de estar reencarnado aqui na Terra. Porque esse corpo perispiritual, o perispírito, é ele quem vai designar a nossa própria forma física no futuro. Imagine se esse corpo perispiritual ele está limitado na audição, na visão, em toda parte, qualquer órgão. Como é que esse ser vai nascer? Né? E muitas vezes o suicídio, como estamos, leva à loucura. E o irmão chega no plano espiritual sem qualquer noção de vida, de nada. Então, a bondade, a misericórdia divina, a providência, Deus, Jesus, nossa Mãe Santíssima, a misericórdia é muito grande. E não nos abandona nem nesses momentos, nós não estamos só e desamparados, como o nosso irmão Bezerra disse. Né? E aí a misericórdia de Deus, ele se providencia para que nós possamos ter uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, um novo corpo, né? Isso tudo é planejado, é feito num plano espiritual, para que esse irmão venha, possa renascer e possa reparar esse erro tão, que infringe a lei de Deus, né? E tem uma coisa muito aí que a gente não vê, que é muito importante, que é a dor. A dor, ela tem essa lição maravilhosa de modificar, de transformar a própria alma, o próprio ser. Porque através da dor que ele vai passar nessa reencarnação, nessa próxima reencarnação, é que vai fazer ele ter medo, na próxima reencarnação, de se suicidar. Porque de uma reencarnação compulsória, vai passar por uma reencarnação expiatória, né? É como o fogo, né? A criança se queima a primeira vez lá no fogo, e ali ela vai ter medo, na próxima vez, de se aproximar do fogo. Da mesma maneira, é a reencarnação, através do suicídio. Porque isso vai ficar gravado no seu perispírito, ou no seu corpo astral, né, que é um dos corpos do perispírito, vai ficar gravado ali, e na próxima reencarnação que ele vier, isso vai ajudar ele a vencer essa expiação, essa prova, que é o suicídio. Então, há vários fatores que levam ao ser reencarnar com uma reencarnação compulsória. Mas tudo isso aí está a bondade de Deus e a misericórdia do Pai, né? E nada acontece sem sua vontade. E a gente tem que ver que Deus é maravilhoso, né? As suas leis são maravilhosas, né? E a gente nunca está desamparado. Maravilha, é isso mesmo. Renato, você quer comentar mais alguma coisa a respeito da encarnação compulsória que nós tratamos na semana passada e Jair acabou de traçar esse quadro a respeito? Além do que nosso irmão Jair falou, na realidade a compulsória também, só para complementar, são destinados
aos espíritos culpados, que têm culpa, aqueles que vivem num processo ainda evolutivo, numa condição que não tem o conhecimento maior das leis de Deus. Todo momento, nós sabemos que a humanidade, ela evolui através das reencarnações, mas ainda tem espírito ainda numa situação delicada, numa situação de tudo desconhecimento das leis de Deus, e reencarnam na face da Terra para progredir. E às vezes não sabe, esses espíritos, muitas vezes não sabe a sua situação. Quando está reencarnando para olhar a sua própria vida, então temos o benefício dos nossos amigos espirituais que nos ajuda para que nós venhamos aqui novamente reencarnar, para ter uma nova lição, um novo aprendizado, para que nós possamos evoluir e chegarmos a Deus. Maravilha, meu querido. Meus irmãos, antes de adentrarmos no item, ou seja, no tipo de encarnação acidental, eu gostaria de me reportar ao capítulo 13 do livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é uma encarnação que está na literatura espírita e que nos parece um padrão, mas na verdade não é um padrão. Mas é um tipo de encarnação que exemplifica plenamente essa nossa conversa acerca de tipos de encarnações e que nos traz uma ideia do que ocorre no mundo espiritual para que se dê um processo encarnatório. Estava Alexandre e André Luiz em atividades e receberam a visita de um irmão espiritual que procurava Alexandre para corroborar num processo reencarnatório de um espírito que tinha sido contemporâneo de Alexandre em outra encarnação, Segismundo. Mas o que estaria acontecendo? Bom, eu vou resumindo para a gente ganhar tempo. Alexandre vai ao encontro daquela família, e aí ele sabe, naturalmente, da história, mas André Luiz descreve o que está acontecendo. Acontece que Segismundo, que foi contemporâneo, melhor dizendo, de Alexandre, numa encarnação anterior, e era um espírito com certo esclarecimento, ele estabeleceu uma relação amorosa com uma mulher casada. Estabeleceu essa relação com a mulher casada, e quando o marido descobriu, aí o Segismundo foi lá e matou o marido da mulher. E a vida continuou. Quando volta ao mundo espiritual, aí lá vem uma encarnação compulsória dessas. Lá vem a necessidade do ressarcimento. As injunções das leis divinas fizeram com que aquele espírito Segismundo tivesse que reencarnar naquela família como filho daquele casal que ele prejudicou. Desnorteou a mulher, a amante, e matou o marido da amante, que seriam seus futuros pais. Foi feito todo um planejamento. Ocorre que toda noite, quando o casal dormia, e Segismundo se aproximava do casal, porque nesses planejamentos há necessidade de uma aproximação do espírito reencarnante com o feto que está em formação. Quando Segismundo se aproximava, aquele pai reconhecia o assassino e aí entrava em pavor, entrava em pânico e não aceitava a presença daquele espírito próximo deles. E aí a necessidade de chamar o benfeitor Alexandre para auxiliar. E aí foi feito todo um trabalho com o casal, chamaram o casal e mais o Segismundo, lá no plano espiritual, naqueles desdobramentos do sono do casal, e mostraram da necessidade do casal receber aquele espírito para ressarcir o mal que ele fez àqueles irmãos e purgar naturalmente o seu débito que ele contraiu. Muito bem. Isso foi feito e se deu a reencarnação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para que ocorresse essa reencarnação, André Luiz foi levado lá no laboratório, no plano espiritual, onde os arquitetos espirituais preparam os protótipos do perispírito que vai reencarnar, modelam aquele perispírito que vai formar
para cada célula que se forma depois da fecundação. O perispírito vai moldar e dar aquela composição fisiológica daquele futuro corpo que aquele espírito vai utilizar. Então, isso... E aí tem uma série de informações muito importantes, e certamente no futuro nós vamos fazer um programa sobre isso. Tem uma série de informações muito importantes, porque, por exemplo, as doenças, as deficiências, etc., vão estar registradas lá na estrutura perispiritual. E na época da sua programação, aquele defeito ou aquela anomalia vai aparecer como injunção das leis divinas no processo de purgação dos erros que foi praticado. Então, nós temos ali uma fórmula de reencarnação programada, como é o caso das reencarnações compulsórias, onde o espírito é arrastado muitas vezes sem o seu consentimento, mas alcançado pelas leis divinas. E aí nós vamos conversar agora, rapidamente, eu vou fazer a leitura, é muito curto o tópico, da reencarnação acidental, que Jair já fez um traçado nessa história. Reencarnação acidental. Nesses casos, a fecundação não estava prevista, ocorre em decorrência de uma relação sexual causal. Então, quando ocorre a fecundação, nesse caso, o espírito que esteja próximo ao casal é atraído para o óvulo fecundado. Assim, os mecanismos automáticos se encarregam de propiciar a ligação da fecundação. Na reencarnação acidental se encaixam as reencarnantes originários de estupro e de outros acidentes semelhantes. Alguns suicídios podem ser ocasionados por esse tipo de reencarnação, por não ter havido planejamento reencarnatório e sendo uma forma de alterar o planejamento ou as pretensões do espírito. Então, eu vou passar a palavra novamente para os nossos irmãos, para que a gente possa avaliar essa reencarnação acidental que Jair já deu o pontapé inicial. Começa com você, Jair, por favor. Se a gente prestar bem atenção, Amadeus, Renato, Melânia, né? Essa reencarnação acidental, né? Ela muitas vezes não tem muito a ver com acidental, não, né? Porque nada acontece por acaso. A gente sabe que o acaso ele não existe, né? E esse irmão ali, na hora da concepção, né? Que a reencarnação ali começa no ato, ali na concepção, né? Ele é atraído para o útero automaticamente, né? Por afinidade do passado, né? A gente sabe quando nós reencarnamos, nós trazemos a nossa economia evolutiva, né? Nós trazemos o bem que a gente fez, mas o mal que a gente fez também. Então, trazemos os espíritos bons que nos acompanham na nossa reencarnação, como trazemos também os nossos credores, aqueles que em outra vida nós lesamos, que tivemos uma malquerência, maltratamos, e esses irmãos estão ligados conosco, né? Por isso que a espiritualidade nos diz que há duas coisas que nos ligam aqui à Terra, né? A primeira é uma coisa maravilhosa que chama amor. Através do amor, nós estamos todos ligados uns aos outros. Mas também tem uma outra que é muito, vamos dizer assim, não boa, né? Que é o ódio. Também através do ódio, nós estamos ligados uns aos outros, né? E quando fazemos mal ou bem a uma pessoa, nós atraímos para o nosso campo perispiritual aquelas energias. E muitas vezes esses irmãos que a gente não fizemos bem ou no passado, seja um familiar nosso que nós ferimos, maltratamos, ele não nos perdoou e continua na nossa caminhada em nova reencarnação. Então, eles ficam esperando uma nova oportunidade para nascer e reencarnar, né? E muitas vezes, nesses casos de reencarnações acidentais, como acontece, esses irmãos que estão na nossa aura espiritual, ali naquele contexto, eles são atraídos automaticamente, né? Porque tudo tem a misericórdia de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. E esses irmãos são atraídos para aí, para que tenham uma nova oportunidade, mesmo nessa reencarnação difícil, né? Como é o estupro, a parte da violência sexual, né? Esses irmãos possam também
ter a oportunidade de refazer uma nova vida, um novo começo. Muito bem. Antes de eu passar para Renato, nós temos pergunta no ar, vamos priorizar a pergunta. Na sequência, Renato já pode responder a pergunta e dar prosseguimento à questão do ponto reencarnação acidental. Por favor, pode mandar a pergunta. Maria José Vieira, bom dia, minha querida. Quando desencarnado, o espírito tem condições de vir visitar os familiares, digo logo, quando deixa o planeta Terra, ou tem todo um processo? Bom dia. Pergunta muito importante. É com você, Renato. Bom dia, Maria José. É um prazer muito grande. Quando nós partimos aqui da face da Terra, nós chegamos no mundo espiritual em uma certa condição. Dependendo da condição evolutiva do espírito, ele normalmente poderá vir mais rápido possível visitar seus familiares. Mas tem uns espíritos que, às vezes, ao desencarnar, pelo mau entendimento da vida, às vezes fica dentro dos nossos próprios lares, dos seus próprios lares, convivendo com a gente. Às vezes sofrendo consequências. Às vezes tentando resolver certos processos dentro do nosso próprio lar e não tem condições, aí vem o desespero. Por quê? Porque não tem o conhecimento espiritual. Outros espíritos são levados para as colônias, são levados para o mundo espiritual, para o refazimento do seu perispírito, do seu próprio espírito. E tem muitas pessoas, tem muitos espíritos que ficam vagando, ficam numa situação delicada e sofrendo. Mas isso daí é outra coisa que nós podemos falar para vocês. Quando nós partimos para o mundo espiritual, muitas vezes nós sentimos, quando não temos o conhecimento, nós sentimos muito sofrimento pela partida daquele irmão, daquele familiar, daquele pai, daquela mãe, daquele irmão. Mas no mundo espiritual está em festa, porque nossos familiares estão lá, aqueles que foram fiéis nossos aqui, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu irmão, está na espiritualidade, eles ficam felizes porque nós partimos para lá. Então é tristeza aqui e felicidade lá. É a mesma coisa do processo inverso. Quando nós estamos desencarnados e reencarnamos, muitos daqueles que estão lá, na sua condição vibratória, de conhecimento, de evolução, eles também sentem. Nós temos um caso muito interessante do Lisa, aquele amigo de André Luiz, lá na colônia, nosso lar. Quando sua mãe partiu para reencarnar, ele estava lá, sofrendo e pedindo a Deus, a Jesus, a proteção, para que ela possa ter uma boa reencarnação e um bom processo aqui na face da Terra. E tem alguns espíritos que realmente desencarnam e voltam para o plano terráqueo através da reencarnação, para um novo aprendizado. Mas também tem aqueles como Bezerra de Menezes, como outros espíritos maravilhosos que existem, que não é necessário mais voltar ao plano terráqueo, reencarnar. E daí eles vão para outros pares de luz, para outros planetas mais evoluídos, para que possam seguir a sua própria vida. Então, isso é natural. Isso vai depender de espírito para espírito. Uns conseguem, outros não. Depende da sua condição espiritual. Muitíssimo bem. Aí eu volto com a pergunta da nossa irmã Maria José para o nosso irmão Jair. E seu ponto de vista, meu irmão, coincide também com o Renato? Acrescenta mais alguma coisa? Está satisfeito?
Renato falou muito bem aí, Renato falou, né? A gente só pode dizer assim que a condição evolutiva depende muito, né? Os fatores que levam o irmão a ficar no lar ou ser levado para o plano espiritual. Tem o merecimento de cada um, né? E a gente sabe que muitos irmãos nossos que desencarnam, eles não sabem que morreram. A maioria não sabe que morreram, é muito instantâneo, né? E muitos ficam no lar, dentro do lar, e não conseguem ficar no lar, abandonam o seu lar, ficam perambulando por aí afora, esses espíritos. Todos são retirados do lar, do merecimento, levados para as colônias. Os próprios familiares trazem eles de volta através do pensamento, né? E muitos também têm o conhecimento já logo que desencarnam no plano espiritual, né? Sobre a vida, e eles vêm ajudar de uma maneira diferente, né? Eu digo diferente assim, sem se interferir na vida dos familiares, né? Vem ajudar, como o André Luiz veio na segunda vez que veio a família, ele já voltou diferente, já com o propósito de amar, de ajudar, né? De ser solidário com a família, sem aquele apego material, né? E eu digo a vocês, a maioria não tem condição de ficar no lar, né? Porque se envolve nos problemas materiais, isso se liga, né? E a gente sabe que o pensamento é a base de tudo, né? O pensamento, ele tem o poder de nos aprisionar, como também de nos libertar, né? Uma vez um amigo chegou para mim e disse assim: Jair, por que que meu pai não aparece para mim, já que ele não morreu, está no plano espiritual, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: rapaz, é porque seu pai já terminou a prova dele aqui na Terra, né? Você imagina se ele ficasse aqui depois de desencarnar dentro do seu lar, você vendo ele, ia continuar do mesmo jeito, né? As mesmas perturbações, mesmas dificuldades que ele tinha aqui quando estava vivo, reencarnado, ia continuar da mesma maneira, né? Então, quando nós desencarnamos, a prova termina e passamos para o plano espiritual. Muitas vezes somos levados para colônias ali, é um novo aprendizado, e quando nós temos direito de voltar, a gente já volta acompanhado os irmãos espirituais que vêm nos ensinar como ajudar, né? Que a gente, não, eu quero voltar para ajudar a minha família, mas não sabe como ajudar, né? Então, isso é todo um aprendizado no plano espiritual, para que ele possa voltar, sim. Porque quando a gente ama, o amor jamais separa, nem a morte se nos separa. Mas é preciso saber ajudar, né? Não existe só boa vontade, como a espiritualidade diz, né? Né, Amadeus, Renato? Exatamente. Não basta só a boa vontade. Tem que saber como ajudar. Isso é muito importante. Maravilha. Enquanto vocês comentavam aí essa pergunta da nossa irmã Maria José Viana, muito obrigado, bem esclarecido a verdade. Muito obrigado, minha querida. Enquanto vocês comentavam aí, me veio uma reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, no item 2, o ponto de vista. É muito importante a gente ter essa compreensão. Jesus disse, está lá em Mateus, Jesus disse que o homem, quando ele se refere ao homem, se refere ao espírito, porque o espírito não tem sexo, e aí era muito comum naquela estrutura social patriarcal se referirem aos homens, mas se refere ao espírito. Então, quando Jesus se refere a onde está o homem, está o tesouro do seu coração, ali está o homem, ou seja, o tesouro do coração do homem é o quê? É o pensamento, é o sentimento, são suas ideias. Onde o que a gente está nutrindo é ali que a gente se encontra. Quando você estuda o ponto de vista, você adquire a compreensão de que a vida não termina com a morte do corpo físico. A sua vida continua. Jesus nos esclarece que a nossa verdadeira vida é lá, e é lá que nós encontraremos a felicidade de conformidade com a nossa conduta aqui. Eu me refiro à conduta porque vai depender do que você faça aqui para chegar lá com méritos ou com créditos e não com débitos. E a concepção dessa vida futura nos leva a todo esse contexto que Renato e Jair nos levantaram acerca da pergunta da nossa irmã Maria José. Porque se você tem a sua vida pautada na perspectiva de uma manhã, e você trabalha aquela vivência e os ensinamentos de Jesus, é compreensível que você construa, no mínimo, amizades no plano espiritual que
que lhe socorra no ato do seu desencarne. Mas se você mantém a sua vida adstrita às coisas físicas, à vida material, a seus prazeres, aos hábitos, aos costumes e os impulsos da vida física, é natural que você desencarne e permaneça por aqui. Porque você vai para onde? E aí nós temos uma coisa bem interessante. Nas atividades práticas da mediunidade, é muito comum a gente receber irmãos que são levados à reunião mediúnica e eles estavam, então, onde você estava? Eu estava na casa de fulano, em tal canto. Como é que você veio para aqui? Aí eu vim andando, eu vim de ônibus, peguei carona, eu pulei a borboleta do ônibus, passei por baixo da borboleta, porque eles estão no nosso quadrado, na nossa terceira dimensão, tendo as nossas percepções, ou tendo a percepção que ele tinha quando encarnado. E aí é natural que ele desencarne, não pode virar anjo de uma hora para outra, como nós estudamos ontem lá na Mediunidade Fenômeno, no livro Missionários da Luz. A criatura desencarna, passa para o mundo espiritual com seus atributos, com os seus recursos, ou bons ou maus, conforme ele construiu. Mas nós temos mais uma pergunta aí, e que deve vir agora. Vamos ver a pergunta. Nádia Nobre, minha querida, paz e luz com Jesus. Nós voltaremos sempre para a mesma família? Vai depender, vai depender. Antes de eu passar para os nossos irmãos, eu só queria esclarecer o seguinte, veja bem, a nossa verdadeira família é a família espiritual, porque nós vivemos num mundo de sintonia, num mundo de vibrações mútuas, nós influenciamos e somos influenciados. E a nossa verdadeira família é lá no plano espiritual. Mas, em uma determinada encarnação, a gente vem para o plano Terra, pela misericórdia divina, e nós falamos disso na semana passada, eu e Renato, é perfeitamente possível que espíritos literalmente desconhecidos nossos, e às vezes muito inferior, ele venha para o nosso seio da família, com o propósito de evoluir com os nossos bons exemplos. E a gente evoluir a partir da tolerância, da ponderação, da resignação e da indulgência que temos para com eles. Então, essas encarnações, que a gente poderia chamar temporais, elas cumprem o seu papel. Pode acontecer daquele espírito permanecer conosco ou voltar para a sua trajetória. Agora, a família em si, ela permanece unida. Ela permanece unida no mundo espiritual e os que estão lá vibrando pelos que estão aqui em luta pela sua melhoria. E aqueles que estão aqui sendo auxiliados e contribuindo para a edificação da sua família no mundo espiritual. Não é isso mesmo que acontece, Renato? Porque já aí deu uma saídazinha, me parece que ele saiu do ar, mas Renato, respondendo a nossa irmã Nádia Nobre. Se nós olharmos no livro Há 2000 anos, do nosso amigo irmão Emmanuel, através das mãos de Francisco Xavier, lá no final do livro, todos aquele grupo de espíritos que participaram daquela vida, o Emmanuel, no caso do Públio Leipzig, a nossa irmã Lívia e tantos outros, no final do livro, Emmanuel nos conta que, quando partiram para o mundo espiritual, eles fizeram uma reunião para reencarnar de novo. Aí eles vêm, nesse planejamento de reencarnação, do Emmanuel, da Lívia e tantos outros, eles vieram personagem do livro 50 anos depois. Quer dizer, eles vieram no mesmo grupo. Vieram trazendo de um pretérito ações que eles praticaram. E daí começaram a trabalhar no seu desenvolvimento, na sua vida, naquele momento. Então, quando nós reencarnamos, são compromissos entre espíritos. Nós poderemos... bom dia. A nossa a nossa família são grupos de espíritos que
têm afinidades, ou às vezes não têm afinidade, para que nós possamos evoluir. Não existe um acaso. Nós não nascemos numa família por um acaso. Nós nascemos numa família porque foram feitos planejamentos lá atrás, quando nós estávamos desencarnados no mundo espiritual, fazemos um planejamento. Se nós pegarmos o livro de André Luiz, O Nosso Lar, o Lízer, né, o amigo que ajudou a André Luiz, ele faz o planejamento com sua esposa. Até tem uma história tão interessante que ela diz que ele quer nascer na área rural e ela disse que não, quer nascer na área urbana. E fica discutindo os dois. Para onde nós vamos? Diz, não, mas temos que trabalhar para que nós possamos, com nossos amigos espirituais, desculpe, trabalhar para quê? Isso é uma situação que os amigos espirituais vão auxiliar naquele momento para que eles possam reencarnarem. Então, não é por acaso. E, no caso, se nós formos falar naquela condição da reencarnação compulsória, aí nós vamos ter um sentido maior na situação. Como assim? Hoje em dia, nós vemos aí a situação de pai matando filho matando pai, mãe, e assim vai, dentro de um desequilíbrio grande dentro das famílias. Mas o que é isso? São compromissos, é a piedade filial, na realidade, é a bênção de Deus e de Jesus, para que nós, em uma certa condição vibratória, reencarnar, para nós vivermos uma vida para progredir, para chegar ao nosso Pai Celestial. Maravilha, meu querido João, Renato. Eu gostaria de cumprimentar, muita alegria, nossa irmã Nacilda Rosendo, lá de Poço Branco, está aqui conosco. Bom dia, minha querida. Muitíssimo obrigado por você participar conosco, fazer parte mais uma vez da nossa família. Que Deus abençoe. Obrigado, minha querida. Bom dia, meus irmãos. Será sempre um prazer estar participando aqui com vocês. Não entrei antes porque não deu. Bom dia. Tá certo. São os afazeres, fica tranquila. Nós estamos falando, minha querida, sobre dois aspectos. Uma pergunta da nossa irmã Nádia, que ela pergunta se quando nós temos uma experiência encarnatória, retornamos ao mundo espiritual, voltamos novamente na mesma família ou não, que o nosso irmão Renato estava explicando, e nós estamos trabalhando a reencarnação acidental. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura rapidinha para você, que o nosso irmão Jair já comentou, nos casos das reencarnações acidentais. Nesse caso, a fecundação não estava prevista, ocorre em decorrência de uma relação sexual casual. Então, quando ocorre a fecundação, o espírito que esteja próximo ao casal é atraído para o óvulo fecundado. Assim, os mecanismos automáticos se encarregam de propiciar a ligação da fecundação. Na reencarnação acidental, se encaixam as reencarnações originárias de estupro e de outros acidentes semelhantes. Alguns suicidas podem ser ocasionados, alguns suicídios podem ser ocasionados por esse tipo de reencarnação, por não ter havido planejamento reencarnatório, sendo uma forma de alterar o planejamento daquele espírito. Se a irmã quiser fazer algum comentário a respeito, seja bem-vindo, porque na sequência a gente passa para o nosso irmão Renato, que ele respondeu a pergunta anterior, mas não comentou o ponto. Por gentileza, minha querida. Bem, no meu pequeno conhecimento, né, que dá para me entender, o processo reencarnatório, quando se trata quando é acidental, assim como o caso de estupro e esses outros que você citou, que o espírito, numa oportunidade dessa, né? Eu acredito que tudo está na providência divina, né? E se aquele casal está ali
naquele momento, e reencarna aquele espírito que está ali, mesmo que seja um ato desse, como estrupo. Quando eu estava no Oeste, eu fazia com a nossa irmã Rosimar, ela explicava bem esse fato. Se aquele espírito ele reencarna diante daquele fato ali, é um processo que todos três vão vivenciar. Porque alguma coisa em existências anteriores deve ter ocorrido, ou que seja até dessa natureza, que aquele espírito ele já vai enfrentando. Vê que o espírito ele já vai enfrentando de reencarnar diante de um processo tão delicado como o estupro, né? Então, ele já vai enfrentando a rejeição desde o início, por ser de uma forma violenta. Então, o espírito que está ali para reencarnar, diante daquele ato, a gente julga. A gente julga porque é daquela natureza, como tinha uma irmã que estudava, e ela nos contava que foi estrupada. E ela engravidou. E logo no início, ela ficou com muito ódio daquela gravidez. Olha como o espírito ele já vem enfrentando essa rejeição. O ódio por ter sido daquela natureza. Mas ela disse que mesmo diante de todos os esclarecimentos, quando ela chegou no espiritismo, foi que ela foi trabalhando aquele ódio que ela tinha de ter engravidado. Mesmo que teve a criança, e a criança tinha um amor tão grande por ela, mas ela queria amar aquela criança, mas ao mesmo tempo, quando lembrava do ato, ela odiava, ao mesmo tempo sentia aquela repúdia. Então, o espírito ele vem enfrentando isso já desde a geração dele. Alguma coisa deve ter acontecido, mesmo que seja dessa natureza, em existências anteriores, e ele vem passar por todo esse processo de rejeição, de ter sido daquela natureza que ele vai carregar aquele fardo, a existência todinha aqui. Vem os pais, o pai foi preso, a mãe dessa natureza muito angustiada. Então, é um processo que envolve os três. Não é bom. Não é bom, mas eles estão sendo reajustados. Alguma coisa entre eles estão sendo um reajuste entre os três, que, infelizmente, é dessa natureza. Então, eu passo a palavra para não tomar muito tempo, mas é o que eu entendo. Tudo tem um porquê, e se é dessa forma, ou que seja de outra forma, acidentalmente, mas o espírito ele vem reajustar de alguma forma com as leis divinas entre aquelas pessoas que estão lhe recebendo como filho, mesmo que seja de forma assim, dessa natureza. Passa a palavra. Maravilha, minha querida. Nosso irmão Renato, agora você comenta um pouco, porque da outra vez você respondeu a pergunta. Amadeus, estou sentindo falta do nosso amigo Tavares, que ele disse que a web rádio... Web Rádio Estação da Luz. Está transmitido para todo o Brasil e para todo mundo, né? Exato. Exato, né? Olha, eu concordo com a nossa irmã na Silva. Não existe o acaso nas leis de Deus. Alguns casos, os amigos espirituais usam um plano B. Para nós termos o foco. Por exemplo, existe um casamento acidental. Só para ter. O casamento acidental é quando existe uma paixão, uma afinidade entre duas pessoas, tem afinidade, mas não tem compromisso em vidas passadas,
se casam, passa 5 dias se separam. É um casamento acidental. Na questão da reencarnação, é como nós dizemos, não existe o acaso. Aquela jovem que foi estuprada, ou outro processo, ela tinha compromisso com a lei de Deus. Ou ela tinha uma condição de receber aquele ato, e ter a condição vibratória de vontade para aceitá-la. Por quê? Existe a concepção. Meu amigo, meus amigos, a concepção não é feita assim, não. Qualquer espírito chega e diz, vai haver a fecundação do óvulo e aí existe a concepção. Não, isso é trabalhado com o mundo espiritual. É a mesma coisa do desencarne. O desencarne, a gente, quando desencarne, nós não somos, só se nós formos um espírito altamente evoluído, para começar a desligar dos nossos plebes. 1, 2, 3, e assim vai. Mas, normalmente, dizem a espiritualidade que sempre tem um médico espiritual para ver esse desencarne, esse deslace nós, do mundo espírito, do mundo material, quando existe o desencarne. Então, a mesma coisa, como a Cilda falou, é o compromisso dos três, é o compromisso principalmente da jovem que foi estuprada, um compromisso, todos os três são culpados. Aquele espírito que está aquele espírito que na concepção estava ali, não existe o acaso. Amigos médicos, amigos espirituais, os protetores vieram lhe ajudar na hora da concepção. Aquele espírito que estuprou são consequências da própria vida. Se nós imaginarmos que muitos casos que acontecem, que alguns espíritos saem num certo momento e tem de acontecer algum ato, alguns espíritos saem e vê e sente a situação daquele momento e faz e pratica o ato. Então, é muito interessante nós refletirmos sobre esse processo e é muito delicado. Por quê? O que nós podemos passar para vocês? Que as leis de Deus são imutáveis. Nós, que estamos aqui, somos regidos através delas. E nós é que construímos nossas vidas, para que nós possamos procurar viver sempre em paz e harmonia quando nós praticamos o amor. Olha, é o que nós podemos dizer. Muito bem, meu querido. Nós temos aí uma pergunta de Lúcia, da cidade de Esperança. Como pode um espírito, ainda sem saber o que é o bem e o mal, escolher suas provas? Isso é uma pergunta muito interessante, mas deixa eu lembrar o seguinte, nós vamos responder essa pergunta sucintamente e vamos para as considerações finais, porque estamos aí a 2 minutos do final do nosso programa. Lúcia, veja bem, o espírito pode não escolher suas provas porque ele não tem méritos para isso. Se ele não conhece nem o bem nem o mal, ele não tem condições de escolher suas provas. A escolha das provas, ela está condicionada a espíritos de méritos que têm conhecimento, capacidade, discernimento e que podem fazer as escolhas da experiência encarnatória que ele quer viver. E os benfeitores espirituais vão lá e chancelam, concordam. Mas o espírito que não sabe o que é o bem e o mal, ele não faz escolha. Como nós vimos nas proposições anteriores, na encarnação compulsória, ele é agarrado pelas leis divinas, ele é atingido pelas leis divinas. Os benfeitores espirituais, entendendo que ele precisa passar por um processo de mudança de comportamento, de conduta para evoluir, ele é tirado do estágio que se encontra e entra num processo encarnatório planejado pelo mundo espiritual, pelos benfeitores espirituais, porque ele não tem condições, ele não tem conhecimento, ele não sabe o que é que ele vai escolher. É aquilo que estava sendo falado anteriormente. O espírito vai se ater às suas experiências físicas, desencarna e permanece aqui entre nós, porque não tem a perspectiva da vida futura para onde vai. Ok? Mas nós vamos às considerações finais e gostaria de passar primeiro para o nosso irmão Jair as considerações finais
externando os nossos sinceros agradecimentos por mais essa participação. E segunda-feira, aliás, sexta-feira, estaremos aqui, se Deus quiser, para prosseguirmos com 2 tópicos seguintes, que é encarnação proposta ou semi-voluntária e encarnações missionárias ou livres, que são encarnações para espíritos grandes, né? Aí, Jair, por favor, meu querido. Está fechado o microfone, Jair. O microfone de Jair está fechado. Jair, liga. Bom dia a todos. Liga o microfone, Jair, por favor. Agradecer a todos esse momento maravilhoso, essa oportunidade. Dar um bom dia a Tavares, que faz tempo que a gente não se vê, viu? É uma felicidade de estar reunido nesse momento. Né? E a reencarnação é essa misericórdia de Deus, como eu digo, né? É o amor de Deus sobre suas criaturas, né? É o amor do Criador sobre suas criaturas, né? E a gente tem que ver que o plano espiritual é totalmente do plano material, né? As coisas acontecem de lá para cá, né? Então, no plano espiritual existe a organização, né? Existe todo esse programa e nenhuma criatura ela está só, né? Então, todas as reencarnações, elas têm, praticamente, são programadas, né? Mesmo aqueles irmãos, quando a nossa irmã fez a pergunta aí, né? Que ela não tem entendimento nem do bem e do mal, né? Mas tem o livre-arbítrio. Esses irmãos também estão direcionados, através das afinidades que eles têm, às famílias aí, para aprender a evoluir e crescer, né? E adquirir, principalmente, a parte intelectual e a parte moral. Eu me lembro de um caso de um rapaz que ele já tinha tentado várias reencarnações na mesma família, várias reencarnações, né? Mas ele tinha um defeito muito grande, um vício muito grande moral, que estava na disciplina. Ele era muito indisciplinado, e isso estava agravando o problema dele no plano espiritual, né? E ele chegou no conhecimento e a espiritualidade dos irmãos que ele devia reencarnar numa família diferente daquela. Uma família onde os pais fossem bem disciplinados, bem rígidos, para que o ajudasse a vencer essa indisciplina que ele tinha. Você sabe, meus irmãos, qual foi o país que eles escolheram para o nosso irmão reencarnar? Olha que já tinha reencarnado várias reencarnações aqui no Brasil. Então ele foi reencarnar no Japão. Saiu aqui do Brasil para se reencarnar numa família no Japão. E esses espíritos lá no Japão também ele tinha uma afinidade de outros tempos, né? Tempos remotos. E ele foi escolhido essa família, onde os pais eram muito severos na disciplina, e um país muito severo também na disciplina, para ele conseguir vencer esse defeito moral que ele tinha. Só aí, depois que ele vencer, aí ele voltava a reencarnar no Brasil na mesma família, né? Olha aí a reencarnação, né? Muito maravilhoso, né? Então maravilha. É um bom dia a todos, muita paz, muita luz. Muito obrigado, meu querido irmão. Você se prepara para fazer a prece final e nossa irmã Nacildo com as suas considerações finais e os nossos agradecimentos pela participação, minha querida. Eu é que agradeço estar participando daqui desse momento. E como nosso irmão Jair falou, né? A gente reencarna na família que merece, na região que merece e no país que merecemos para ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso progresso moral e espiritual. Então, se nós nascemos naquela região, naquela família, naquela nacionalidade, é porque aquilo vai fazer parte do nosso processo para evoluir. E que agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo a todos um ótimo dia de segunda-feira e uma ótima semana, se Deus quiser. Ou se puder, que ele vai querer, se Deus quiser não, que ele quer, né? E graças a Deus. Um abraço para todos. Muito obrigado, meu querido. Um abraço também aos nossos irmãos que têm nos acompanhado aí, Maria José, Nádia, Wilson, José na hora, lá da Terrinha, em Recife, Nádia Nobre, e tantos outros que têm nos acompanhado. E nosso querido Fueu do Quintal, que Deus o abençoe. Muito obrigado pela companhia, meu querido irmão. E aí, as considerações finais da nossa irmã Mel Andrade. Tomando a reencarnação acidental,
Eu vejo o livre-arbítrio, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá certo? Muito obrigada a todos, um bom dia para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Ok, minha querida. E o nosso Renato, suas considerações finais para o encerramento dos nossos trabalhos, em nome de Jesus. O microfone está fechado, Renato. Realmente, para definir, para dar uma ideia maior sobre a encarnação, se nós ficarmos aqui, o tempo que nós disponemos é muito pouco. Isso é questões de horas e horas para nós explicarmos o que é uma reencarnação, seus tipos, planejamento, a questão reencarnatória e tantos outros tópicos que existem dentro da lei da reencarnação. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Obrigado, meu querido. E aí, um abraço fraternal, meu querido irmão Tavares. Tavares, você todo fagueiro com esse seu neto no braço se alimentando, isso nos enche de felicidade. Bom dia, meu querido irmão, paz e luz com Jesus, e você com a programação da semana para a conclusão. Maravilha, meu amigo. Vamos fazer agora essa conclusão. E eu quero alencar a você que na próxima sexta-feira o amigo não vai falar de reencarnação. O amigo vai falar sobre a unificação do espiritismo a nível de planeta Terra e de pregar pelo mundo o movimento espírita na Austrália e na Oceania. Nós vamos fazer programa com o Japão, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com a Irlanda, na Inglaterra, no Reino Unido. E vamos começar sexta-feira próxima no programa Nos Domínios da Mediunidade com Karen Regina, que ela faz parte do movimento espírita australiano e ela faz parte do centro Allan Kardec, o Allan Kardec Spirit Center de Sydney, na Austrália. Então, sexta-feira, dentro do programa Nos Domínios da Mediunidade, nós teremos a nossa irmã, porque vai ser 8 horas para a gente aqui, mas vai ser quase 10 horas lá, ou 22 horas lá na Austrália, porque são 13 horas de diferença. Hoje à noite nós teremos, a partir das 19 horas, nossa irmã Mari Neves Saraiva, ex-presidente da Federação Espírita do Piauí, que vai falar sobre a paternidade, a maternidade, famílias, missão divina, né? Na terça-feira, nós teremos de manhã, a partir das 8 horas, o nosso irmão Décio Soares e sua equipe lá de São Paulo, fazendo o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Às 14 horas, o programa O Eco de Além Túmulo. E às 19 horas, o nosso irmão André Ribeiro, lá de Brasília, lá do Grêmio Espírita Atual Barbosa de Lima, que vai falar sobre um tema muito interessante. A Doutrina Explica. É um trabalho que eles fazem lá há mais de 20 anos e vai trazer aqui para a nossa web rádio Estação da Luz. Na quarta-feira, 8 horas da manhã, nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe vai fazer o programa Filosofia, Ciência e Moral, que já é toda quarta-feira, sem problema nenhum. E à noite, nós teremos aí direto de São Paulo, deixa eu ver aqui, o nosso irmão Ulisses de Ângelo, precisamente de Betioga, do Núcleo Espírita União Fraterna, que vai falar sobre a influência dos espíritos em nossas fraquezas. Isso na quarta-feira, às 19 horas. Na quinta-feira, nós não temos programa de manhã, mas temos à tarde o Eco de Além Túmulo, e à noite, a partir das 19 horas, nós vamos para o Kardec Spirit Group, lá de Austin, no Texas, falar com a nossa irmã Tânia, que é vice-presidente da Federação Espírita Norte-Americana e também presidente do Kardec Spirit Group, junto com o nosso querido André e o nosso Daniel, que vão falar sobre a família como instrumento de redenção espiritual. Na sexta-feira de manhã, como nós já falamos, direto da Austrália, nossa irmã Karen Regina, dentro do programa do nosso querido Amadeu, Nos Domínios da Mediunidade, e de pregar pelo mundo o movimento espírita, a unificação espírita no planeta Terra e o movimento espírita da Austrália na Oceania. E à noite, o nosso irmão José Soares vai continuar falando sobre o livro A Caminho da Luz, a partir do capítulo 21, já que a gente está fazendo esse estudo toda sexta-feira. No sábado, às 19 horas, nós vamos para Campina Grande,
mais precisamente para a União Fraternal Espírita de Campina Grande, e lá vamos trabalhar o quê? A música e a arte da família para o mundo. Por quê? Porque o Grupo Musical Espírita Receita de Paz, que inclusive faz parte da pomada do Vovô Pedro, vai estar aqui com a gente. Então, a Lisandra, a filha, a Lúcia, a mãe, e Rocha, esse rochedo vivo, o pai, o nosso querido Rocha, vai estar aqui cantando e conversando com a gente no sábado à noite. No domingo de noite, nós teremos a neurobiologia do amor. A virtude essencial é uma pergunta com o nosso querido Sérgio Thyssen, filho do ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. Durante muitos anos foi presidente da federação, e o filho dele continua o mesmo labor do pai. Essa, meu amigo Amadeu, é a nossa programação para essa semana, começando de perna direita, pé direito, tudo com você aqui hoje nos programas no Domínio da Mediunidade. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, meu querido irmão, e você monta aí um esquema para na quinta-feira a gente não deixar em branco. Chama aí os seus apresentadores, vamos fazer um programa. Mas queríamos convidar os nossos irmãos, Melânia, Nacilda, Jair e Renato, para que na próxima sexta-feira estejamos aqui para abertura e fechamento do programa, porque a gente aproveita a água e aí... Oi. Sugestão, falar sobre a nossa irmã maravilhosa, Alta de Souza. É uma boa ideia. Quinta-feira falar sobre Alta de Souza. Pode ser isso. Porque ela, dia 12 de setembro, é a data de nascimento da nossa irmã. 144 anos. Perfeito. Assim, mas nós estamos aí a 11 minutos e 45 segundos, além do tempo regulamentar. Com a pressa do nosso irmão Jair, a gente conversa depois do programa. Vai nessa, Jair. Que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai misericordioso, a nossa Mãe Santíssima, aos bons espíritos que nos ajudam e nos protegem. E com essa alegria, esse momento maravilhoso, de poder estar nessa manhã de hoje, e poder bebermos desses ensinamentos maravilhosos, e possamos, elevando o pensamento a Deus, dizer assim: Senhor Jesus, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que possamos levar o amor. Onde houver ofensas, que possamos levar o perdão. Onde houver o desespero, Senhor, que possamos levar a esperança. Onde houver a discórdia, que possamos levar a união. Onde houver o erro, que possamos levar a verdade. Onde houver a tristeza, Senhor, que possamos sempre chegar com alegria. Onde houver a dúvida, que possamos levar a fé. E onde houver trevas, meu Deus, que possamos sempre chegar com a tua luz. Ó, meu querido Jesus, permita, Senhor, que possamos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo, Senhor, que encontramos a verdadeira vida. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, e que assim seja, com a graça de Deus. Um bom dia para todos, meus irmãos, muita paz, que Jesus vos abençoe hoje e sempre, com a graça de Deus. Com essas rogativas que colocamos aos pés do Mestre Jesus, externamos nossos mais sinceros agradecimentos por tudo que nos foi proporcionado nesta manhã, pedindo a sua proteção para prosseguir nesta semana e na vida. Agradecidos a Deus pelo dom da vida. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Bom dia, Brasil!